Japonês da pátria, filhos, vergonhente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídias do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ilhas falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
Ontem, durante a transmissão semanal ao vivo do presidente Bolsonaro pelo Facebook, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou que o cartão do caminhoneiro, criado pela Petrobras, vai entrar em testes a partir do dia 20 de maio, segunda-feira. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Gabriela Noronha, está lá no Palácio do Planalto. Oi, Gabi, bom dia para você. Bom dia, Carla. Um bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. O cartão do caminhoneiro começa a funcionar na próxima segunda-feira em caráter de teste em 3 estados: Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos demais estados, a previsão é que esse serviço comece no dia 25 de junho. Segundo o ministro Bento Albuquerque, esse cartão vai trazer mais segurança, facilidade e também vai garantir o preço do combustível na forma de um cartão pré-pago por até 30 dias. Ou seja, o caminhoneiro, quando ele passar lá no posto de combustível, ele vai pagar o preço do óleo diesel do dia. E se o preço tiver caído, ele também vai poder usar o dinheiro do cartão para comprar mais combustível. Segundo a Petrobras, nesse período de teste, o caminhoneiro vai poder fazer um pré-cadastro no site www.cartãodocaminhoneiro.com.br e utilizar esse serviço aí de forma segura. E ontem, Carla, o presidente também em Dallas recebeu um prêmio aí de personalidade do ano. Vamos assistir a matéria. Em almoço que reuniu mais de 100 empresários e investidores dos 2 países, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o prêmio Personalidade do Ano. A homenagem, oferecida pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, é entregue todos os anos a 2 líderes, um brasileiro e um norte-americano, que tenham contribuído para estreitar a relação entre os 2 países. Esta é uma honraria concedida, presidente, a personalidades que se tenham destacado por sua liderança, pelo trabalho, pela postura ética e pela capacidade de mobilizar anseios e esperanças. O presidente Jair Bolsonaro afirmou estar convicto de que a união com os Estados Unidos vai gerar frutos para todos. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a restabelecer ao longo desses últimos meses, pode nos levar a, irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos, como assinamos há pouco o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os 2 países, colaborar que aqueles nossos valores familiares de respeito ao próximo, democracia e de liberdade estarão garantidos. O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao Brasil. Ele desembarcou hoje em Brasília às 6h30 da manhã e tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Às 2h da tarde, o presidente deve se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada pelas suas informações, Gabi. Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. Foram retomadas as obras da BR-163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém. Serão asfaltados os últimos 50 quilômetros no estado do Pará. A conclusão dos trabalhos está prevista para o final deste ano, antes do novo período de chuvas, que começa em outubro. As obras estavam suspensas devido às chuvas, forçando o bloqueio do trecho. Segundo o DENIT, a meta é concluir 50 quilômetros até Miritituba ainda este ano. O Exército é o responsável pelas obras, juntamente com outra empresa contratada. A rodovia é o segundo principal corredor logístico do país. O desafio do governo é acabar com os atoleiros que afetam a estrada, justamente no período de escoamento da safra de grãos do Mato Grosso. Essa rodovia ela vai permitir exportar uma quantidade de grãos muito grande a partir da sua conclusão da estrada em 2020. Ela vai permitir alavancar a economia do país, exportando grãos e gerando mais empregos e facilitando muito o trabalho dos nossos caminhoneiros, transportando todo esse material em direção tanto pelo país como para fora do país em particular.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou hoje os resultados da análise feita nos contratos do Fundo Amazônia. As informações com o repórter Ricardo Ferraz. O Ministério do Meio Ambiente vai apresentar mudanças para a assinatura de contratos entre representantes do terceiro setor e o Fundo Amazônia, que é destinado à preservação da maior floresta tropical do mundo, que conta com cerca de R$1,5 bilhão de reais. O Ministério analisou cerca de 30 dos 103 contratos vigentes e descobriu irregularidades na prestação de contas, como, por exemplo, ausência de notas fiscais e informações conflitantes nos relatórios de prestação de serviços. Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, as atuais regras não permitem afirmar que as ações relacionadas ao Fundo Amazônia de fato contribuem para impedir o desmatamento na região. Não há nenhum indicativo, no relatório do fundo que leve a essa conclusão, senão apenas uma mera questão interpretativa de que se houve redução deve ter sido em razão desses investimentos. Mas não há nada que comprove isso. E o que nós precisamos ter é um grau maior de tangibilidade dessas informações para poder fazer uma relação, ainda que não seja absolutamente tangível ou material, da correlação do investimento que é feito com recursos do fundo e, por outro lado, da consequência para a redução do desmatamento ilegal na região da Amazônia. O ministro Ricardo Salles já se reuniu com embaixadores da Noruega e da Alemanha, os principais mantenedores, e também com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para apresentar essas sugestões de mudanças. Entre elas está a maior participação do governo no Conselho de Orientação do Fundo Amazônia. De São Paulo, Ricardo Ferraz, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Um novo sistema para nomeação de cargos de confiança com a criação de um banco de talentos. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que cria uma plataforma eletrônica que será usada para regular as indicações de cargos e funções de confiança no âmbito da administração federal. Ele evita duplicidades, permite coordenação das nomeações, regulamenta o double check, entre outros benefícios. Esse banco de talentos permitirá que sejam escolhidas pessoas mais qualificadas para desempenharem cargos públicos. Com isso, quem sairá ganhando, sem sombra de dúvidas, é a população brasileira, pois os serviços serão realizados com maior eficiência, eficácia e efetividade. O sinal da internet e do celular que chega em nossa casa depende de fios, antenas e outros materiais e equipamentos que são compartilhados entre empresas de telecomunicações que podem cobrar qualquer valor pelo aluguel de serviços. E os preços que chegam ao consumidor são altos. Para tornar o mercado mais competitivo, a Anatel estabeleceu normas de transparência e preços para compartilhamento desses serviços nos municípios. Não adianta regular o preço do pão se há um problema, na verdade, no preço da farinha. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é dando melhor condições às prestadoras de pequeno porte para ter acesso aos grandes links de capacidade, ao que nós falamos de transporte de alta capacidade, que permitirão a esses pequenos ter acesso aos pontos de troca de tráfego, onde poderão ter acesso aos grandes conteúdos que são objeto de desejo dos consumidores. Isso significa, ao cabo, levar para esses consumidores que estão nesses locais ou que vivem nessas residências com menos infraestrutura de comunicações, melhores condições de oferta, uma melhor condição de acesso à internet no Brasil, considerando as externalidades positivas que tem a banda larga. Ainda dá tempo.
Termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, o prazo de inscrição para o Enem. A taxa é de R$ 85,00 e deve ser paga até 23 de maio. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. Segundo o INEP, mais de 5 milhões de estudantes já se inscreveram. As inscrições são feitas pela internet, no endereço que aparece aí na sua tela. O Governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Aproveite bem o fim de semana e até segunda-feira.